Bom, vamos dar início a mais um vídeo do curso aqui de LaTeX, trabalhando aqui com a biblioteca pgfplots. Nesse vídeo, eu vou fazer um gráfico para mostrar a temperatura e a radiação solar no mesmo gráfico, perfeito? Para isso, eu vou usar os dados aqui do Instituto Nacional de Meteorologia, o site chama inmet.gov.br. A gente tem aqui na opção de dados meteorológicos, eu posso vir aqui em gráfico horário das estações automáticas. Então, perceba aqui, por exemplo, que tem esse gráfico com a temperatura ao longo do dia. Vou mudar aqui por exemplo, escolher a estação aqui de Belo Horizonte. Belo Horizonte, aqui a gente tem várias estações, eu vou escolher a estação da Pampulha. Vou escolher aqui dia 16 do 7 de 2026. Eu mando clicar aqui em gerar o gráfico, ele mostra para mim como é que ficou a temperatura ao longo dos dias, desse dia, de 0 até 23 horas. Perfeito? Aí tem aqui gráficos de umidade, ponto de orvalho, pressão, chuva, sucessivamente. O que eu quero fazer? Quero fazer um gráfico onde as linhas máximas e mínimas, em vez de ser uma linha, a gente tem uma área cheia, uma área mostrando o intervalo de máximo e mínimo. E uma linha mostrando o valor ali o valor de temperatura, perfeito? De tal forma que a gente tivesse ali como ver a variação e o valor específico, que é o valor instantâneo, em cada um deles, perfeito? Bom, como que eu traduzo isso aqui em dados, tá? Se eu voltar aqui no site, posso fechar essa aba aqui e clicar em dados, tabela de dados das estações. Voltando aqui também, seleciono a estação que eu quero, Belo Horizonte. Escolha dia, vou escolher esse dia aqui do dia 16 e vou gerar a tabela. Feito agora aqui, eu tenho a tabela no formato de dados, Opa, ficou muito grande, Acho que eu deixei os dias aqui separados. Vou colocar dia 16 até o dia 16, um dia só. Perfeito? Aí tem aqui a tabela de todos os dados, E vou clicar aqui e baixar o CSV. Perfeito? Aí esse CSV, se eu abrir ele com o editor Notepad++, vocês podem perceber o seguinte, ele tem aí, o separador decimal é a vírgula. Então, para mim usar esses dados aí no LaTeX, eu preciso trocar esse separador decimal. Então, a primeira coisa que eu vou vir aqui é localizar e substituir, Eu vou mandar ele substituir aqui, todos os pontos, todas as vírgulas por pontos. Eu vou substituir tudo. Perfeito? E aí depois eu mando salvar esse arquivo, Se eu fizer o upload lá no arquivo, ele já funciona. Perfeito? Mas em vez de fazer o upload no arquivo, no Cobain, estou aqui no artigo do Overleaf com o nosso template do Cobain, eu vou usar um outro caminho, que é uma alternativa para vocês usarem aí para fazer os gráficos. Vou então abrir esse arquivo que eu acabei acabei de converter a separadora decimal, num Excel aqui, perfeito? Então nesse Excel eu tenho aqui os dados, E aí eu vou então essa hora aqui, por exemplo, está com o 00, dos minutos. Eu estou interessado na hora cheia, Então vou dividir aqui por 100 e vou ter agora um conjunto de dados aqui nessas duas colunas, que tempo, a hora do dia e a temperatura instantânea, correto? Então, vou copiar esses dados e em vez de entrar com um novo dado aqui, eu vou criar aqui então um arquivo, por exemplo, de dados.
temperatura, ponto .dat. Né? Inclusive, essa é a extensão ponto .dat aqui. O manual dessa biblioteca, né, recomenda, né, a gente usar isso. E esse arquivo DAT já tem aqui no eixo, primeira coluna X, segunda coluna Y. Então eu já tenho aqui, né, uma maneira fácil de adicionar os dados, né, é só plotar a tabela e já sabe que a primeira coluna é X, a segunda é Y. Perfeito? Vamos então construir esse exemplo, né? Eu vou aproveitar aqui, vou copiar, vou criar aqui um begin, uma nova figura, tá? Então, ao invés de substituir as figuras, eu vou criando aqui novas figuras, uma embaixo da outra. E aí, em vez de adicionar o gráfico, agora eu vou criar, então, né, begin, um TXT picture. E depois eu vou começar aqui, então, o eixo, né? Perfeito. Aí aqui eu já posso fazer um add plot, add plot. Esse add plot, eu posso vou add plot, uma tabela, table, e o nome da tabela. Aqui por enquanto eu não vou colocar nenhuma opção não, vamos ver como é que fica isso aqui. Temp.dat. Então temos aqui um comando que eu vou plotar já os gráficos da tabela. Então temos agora aqui a temperatura máxima, tá vendo? Eu já tenho a temperatura que eu gostaria de ter, já a primeira coisa que eu gostaria de adicionar aqui algumas opções, por exemplo, o mínimo e o máximo, do X, de 0 até 23 horas. E o máximo do Y também eu vou colocar aqui, Y mínimo, acho que 5 graus vai ser suficiente e 25 também vai ser suficiente, Então posso usar esse padrão aqui em cima, tá vendo? Listar tudo, mas posso usar aqui também todo mundo alinhado assim dessa forma. Perfeito? Então já melhorou um pouquinho aqui o gráfico para mim. Eu não quero esses marcadores aqui não, tá? Como é que a gente desliga o marcador? Basta a gente colocar aqui marcador, Se a gente quisesse mudar, por exemplo, para um xzinho, A gente coloca aqui mark igual a x. Mas se eu não quiser marcador, eu coloco mark igual a none. E none é tipo vazio, então ele vai ficar só com a linha. Perfeito? Então tem só a linha ali, mas eu queria o azul mesmo. Então vou voltar aqui para o blue. Perfeito? Então essa aqui é a temperatura instantânea, ao longo do dia aqui. Perfeito? O que mais que eu posso adicionar? Bom, agora como que a gente vai fazer então como naquela figura, adicionar os valores de máximo e mínimo e transformar isso numa área, preenchida. Bom, o que eu fiz? Eu peguei aquela tabela que eu mostrei para vocês do Excel e criei aqui já um arquivo chamado dados, Então eu copiei a coluna do tempo e a coluna do valor máximo de temperatura. Aí fiz isso de 0 até 23 horas, correto? Reorganizei a tabela de tal forma a ficar de ordem decrescente. E aí peguei a mínima em ordem decrescente. Perfeito? Bom, vamos ver o que acontece quando eu ploto esses dados aqui na figura. Correto? Deixa eu voltar para cá. Plotando esses gráficos nas figuras, Então eu vou adicionar um novo plot aqui. Aí agora eu vou colocar que isso está no arquivo não de temperatura, mas agora está no arquivo dados. DAT, perfeito? E para ficar com uma cor diferente, eu vou mudar isso aqui, vou colocar uma outra cor que é o ciano, Que é um azul clarinho, um azul bebê. Então perceba, aí essa linha, como eu fiz, o máximo ela vem até aqui, chega no final aqui, ela desce e volta com o mínimo, tá vendo? Então essa seria aí as minhas temperaturas, correto? Só que eu não quero essa escala de máximo e mínimo, eu quero que isso fosse preenchido. Eu posso dar um comando aqui, então, fill, que é de
preencher, correto? Bom, aí ele preencheu e sumiu com a linha, né? Por quê? Porque uma linguagem de programação como o LaTeX vai fazer os comandos na ordem que a gente vai dando. Portanto, se eu der o comando desse gráfico e depois desse gráfico, esse sobrescreve aquele. Então, se eu mudar a ordem aqui dos gráficos, né, a gente pode, o gráfico do azul vai ficar na frente do gráfico do ciano. Ou, né, se eu assim preferir, né, esse que eu estou preenchendo aqui, eu posso dar o comando de fazer ele ficar um pouco mais transparente, né, usando o comando, por exemplo, de opacidade. Se eu coloco a opacidade aqui igual a 0,5, né, ele vai ficar meio transparente, né, e aí vai ficar uma cor mais clara, tá vendo? Aí eu consigo ver, como ele está 50% transparente, né, eu consigo ver aí a temperatura no fundo. Perfeito? Bom, o que está faltando aqui nesse gráfico ainda para ele ficar interessante? Vamos adicionar aqui, né, rapidamente, né, os labels, né? Então eu vou colocar aqui, deixa eu dar um enter aqui, vou colocar aqui a escala, né? O nome da escala, né, que é o valor da temperatura, né? Então eu coloquei ali um T do ar. O que ele reclamou aqui? Uma vírgula aqui, ó. T do ar. Então escrevi TA, né, como uma equação, T escrito ar, e no eixo X aqui o UTC. O que é o UTC? Essa é a sigla para Tempo Coordenado Internacional, ou Universal, né? Esse é o fuso horário zero, né, do sistema de ordenadas, né? Depois que a temperatura máxima está um pouco mais, quase no início da noite, né? Na verdade, esse fuso horário aqui está 3 horas adiantado em relação à nossa hora aqui no Brasil, né? O horário de Brasília, né? Perfeito? Então temos agora essa escala. Perfeito? Bom, falta agora, eu vou plotar a radiação solar, né? A radiação solar, a gente tem ela também aqui nos dados, né? A radiação solar, ela é um problema para a gente plotar nesse gráfico. Por quê? Se a gente olhar os valores dele, né, vão até 2.500. Então, se eu colocar 2.500 ali naquela figura, o que vai acontecer? Eu não vou enxergar quase nada ali da temperatura, correto? A escala vai ficar muito boa para a radiação, mas vai ficar ruim para a temperatura. E vice-versa. E mesmo que eu mude, né, a escala de vida, por exemplo, por 1000, passando então de megajoule, de kilojoules por metro quadrado, por megajoule por metro quadrado, ele vai tipo aqui, por exemplo, para 2,5. E 2,5 não está nem na escala, que eu estou começando aqui do 5, né? Então, aqui é uma situação onde a gente precisa usar um segundo eixo, que é o eixo da direita, que é um dos objetivos aí desse exemplo. Vou citar para vocês aí como que a gente usa 2 eixos, correto? Bom, para fazer isso, então, como esse eixo que eu já construí aqui, ele é o eixo da direita, né? Eu vou então dar um comando aqui, né, que é o comando axis line, né? Eu vou falar que esse eixo aqui é o da esquerda, é o eixo left, né? Perfeito? E agora, depois que eu terminei um axis, eu posso começar um outro eixo. Eu vou começar aqui um segundo eixo. Bom, esse segundo eixo, ele tem que ter, né, os valores de x igual, tá? Senão vai ficar muito ruim o desenho dele aqui. Então eu vou começar colocando ele aqui com os máximos e mínimos idênticos. Perfeito? E vou plotar ele aqui. Aí eu já preparei, né, os dados de radiação nesse arquivo aqui, rad.dat. Então eu vou dar aqui, assim como eu dei um comando aqui, né, aqui eu vou deixar o marcador, colocar a bolinha, né, e aqui eu vou mudar para o rad, vou mudar isso aqui para vermelho.
que mais? Aí, se eu plotar aqui, ele vai plotar no mesmo eixo, né? Então, o que eu preciso falar aqui é que o meu eixo agora vai ser o eixo da direita. Então, esse comando que eu dei aqui para negócio, eu vou colocar que é o eixo da direita. Perfeito? Vamos ver o que ele produz aqui pra gente. Tá. Então, produziu legal ali pra gente o eixo. Não sei se dá para perceber, deixa eu ver se aumentar o zoom um pouquinho. O que acontece? Se vocês perceberem, né, esse 5 aqui, o 10, eles estão um pouco mais escuros que esse. Por quê? Ele desenhou de novo o eixo X por cima do outro. E aí, às vezes, fica uma cor mais escura, como ele desenhou duas vezes, né? Acho que mais de longe, assim, com zoom menor, fica mais claro. Então, a gente pode dar um comando aqui para falar que a linha do eixo X, nesse segundo gráfico, ele não precisa ser desenhado, porque já foi desenhado quando eu fiz lá o primeiro eixo. Eu vou fazer que essa linha aqui é none, ou seja, está vazia. Perfeito? E talvez fosse interessante aqui, né, eu definir também aqui o valor máximo e mínimo para o eixo Y. Né? Eu vou falar que ele é do 0 até o 3, por exemplo. Porque 2,5, né, está aqui, então deve ser um pouquinho acima do 3. Deve ser alguma coisa interessante para a gente aí. Perfeito? Então temos aí um gráfico agora com dois eixos, perfeito? Mostrando aí pra gente duas figuras, né? Um gráfico aí de área também, são coisas que a gente não viu. Mas eu posso também, né, como alternativo, em vez de usar dois eixos da mesma figura, né, poderia também separar, né, esses gráficos em dois, uma vez que, se eu der zoom aqui 50%, tá vendo? Essa figura aqui ela só está ocupando metade da página, né? Eu poderia fazer um gráfico aqui e outro gráfico aqui, correto? Como que a gente faria isso? Então, eu vou estou nomeando aqui, né? Exemplo. Esse aqui é o exemplo 3. Vou chamar A, né? Porque eu vou fazer 2. O label aqui, né? Depois eu vou colocar um nome para ele. Esse aqui, na verdade, eu vou chamar aqui temperatura. BH. Eu vou copiar essa figura aqui, só para gente, para não perder esse negócio. Depois eu disponibilizo para vocês. Então eu comecei aqui uma nova figura. E aí, em vez de usar, né, esse eixo da direita, eu vou apagar esse comando aqui. E vou apagar esse comando aqui, que define o eixo que eu quero, tá? Aqui eu poderia... deixa eu colocar aqui, né? Esse Y label, como eu coloquei lá no outro, né? Negócio aqui faltou o label do lado de lá, né? Eu vou chamar isso aqui de G. É um número, uma letra que a gente usa aí, dependendo da literatura, para essa radiação solar. Aí eu vou copiar isso aqui lá para o outro também, na hora que eu modificar. Então, esses dois comandos aqui eu não vou precisar deles, porque eu vou separar isso. Aqui eu já tirei, né? Então, o manual lá do PGF Plot fala quando a gente quiser fazer subplots, que é mais de um gráfico no mesmo, uma figura, né? A gente usar o comando matriz. E aí, o comando matriz, eu faço o comando matriz e em seguida vou abrir aqui colchetes e vou separar a matriz como a gente separou a matriz das equações lá, né? Então a minha matriz aqui encerra depois do segundo eixo. Se eu quiser colocar os dois um debaixo do outro, é só separar os eixos aqui como a gente separava as linhas de uma matriz. Para separar as linhas de matriz a gente usava barra barra. E para separar as colunas a gente usava o i comercial. Então, mesmo a ideia que a gente usa lá, a gente pode usar aqui. Ele reclamou, deixa eu ver o que ele reclamou aqui. E
a vírgula aqui, que eu estou sem vírgula. Espera aí. Deixa eu voltar aqui no manual. Matrix, tananã. Matriz. Matriz, fechei aqui. E entre um eixo e outro, vírgula. Talvez eu tenha que colocar aqui duas parênteses separando a última linha. Será? Sim, exatamente. Faltou aqui um comando separando a linha. E ele está reclamando de alguma coisa de semicolon aqui. Ele está falando que eu esqueci algum ponto e vírgula. Então, ponto e vírgula aqui, ponto e vírgula aqui. Vírgula, vírgula, vírgula naqueles lá. Depois vírgula aqui, não sei. Aqui, vírgula. Não sei o que ele está reclamando de ponto e vírgula aqui não. Bom, mas ele fez o gráfico aqui, então parece que não é uma coisa muito séria. Não, parece que ele funcionou bem. Então temos o gráfico agora à esquerda aqui, né? Eu tenho o gráfico da temperatura, né? E da direita ali eu tenho o gráfico da radiação solar. Talvez esse agora eu precise colocar esse eixo aqui, né? O tempo, né? Indicando ali. Esse aqui é o exemplo 3B. No exemplo, o exemplo que tem aqui tem um ponto e vírgula aqui, sim. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Eu tô na outra tela aqui, eu tô com o manual do BGF Plots aberto, né? E aí eu estava esquecendo desse ponto e vírgula, né? Então, eu tenho que começar a matriz, né? Abrindo aqui as chaves, separar as linhas, aí depois eu tenho que dar, mesmo quando acaba a linha, né? Tem que dar duas barras e depois, né? O ponto e vírgula aqui fechando a matriz. Acho que eu vou conseguir compilar sem erros agora aqui. E aí a gente pode inclusive combinar as duas coisas, né? Às vezes eu estou precisando ali, né? Muitas das vezes a gente tem pouco espaço, né? Para a gente trabalhar, né? Para a gente produzir um determinado relatório ou um artigo, uma dissertação. Dissertação e tese não, né? Mas às vezes é muito comum, né? Em congressos, né? Eu tenho limite de páginas para artigos, né? E também em projetos, né, em relatórios aí, de engenharia é comum também a gente ter o limite de páginas, né? Inclusive trabalhava numa empresa de projeto, né, que cobrava por página, né, de projeto, de memória de cálculo, de relatório, né? Então a gente tinha um limite de página mínimo e máximo para a gente se adequar, né? Então aqui eu consigo condensar muita informação no único gráfico, né? Posso inclusive combinar, né? Usar os dois eixos dessa figura e os dois eixos dessa figura, né? Os dois eixos desse gráfico numa mesma figura, perfeito? Bom, é isso que eu tenho para mostrar aqui nesse vídeo. Então, vejo vocês aí no próximo vídeo, onde a gente vai trabalhar também com um último exemplo de BGF Plots, né? Para a gente fechar aí as funcionalidades básicas aí desse pacote, perfeito? Então até o próximo vídeo.